Queria falar sobre a questão de mobilidade, de transportes e todos estes assuntos que têm vindo a público. As notícias que têm sido divulgadas recentemente estão, em muitos aspectos, erradas e alguns dos comentários que nós temos ouvido e temos lido baseiam-se em premissas falsas e era eventualmente conveniente que primeiro se ouvisse o que foi decidido e o que tem que ser decidido. E queria dar nota, antes de mais, que este assunto foi tratado com grande antecedência. Quer os autarcas da área metropolitana, quer a própria área metropolitana foram informados, quer no âmbito da UTS-STCP, que, como sabem, à qual eu presido, quer em reuniões bilaterais. Todas as alterações que vamos fazer na rede da STCP derivam de necessidades absolutas de fechos de rua que decorrem de obras imprescindíveis, inadiáveis e que foram sufragadas pelos portuenses, que as conhecem profundamente e que por elas anseiam, em alguns casos, há décadas. E não tenhamos dúvidas, não é possível concretizar obra sem causar constrangimento do mais variado tipo. Esses constrangimentos ocorrem, como bem sabem, no transporte público, no comércio, na vida cotidiana e nos usos da cidade. A Câmara do Porto tem também como objetivo optimizar o território oriental da cidade, onde tem apostado em fortes investimentos em equipamentos, já o falei, o matador municipal, mas também o terminal intermodal, que corresponde também a uma tendência de transformar Campanhã numa centralidade de transporte metropolitano e também da intermodalidade. O restauro e a modernização do mercado do Bolhão é uma obra altamente complexa que a cidade ansiava há mais de 30 anos. A intervenção no edifício e no subsolo obriga ao corte imediato, mas que estava previsto, de trânsito na Rua Alexandre Braga. E mais tarde terá implicações também na Rua Formosa, porque, como sabem, vai ser construído um túnel e, portanto, isso vai ter também impacto. A manutenção do transporte público naquela rua é impossível durante a obra. E não implementar a medida implicaria parar as obras no Bolhão. É possível garantir que a rede da STCP, essa sim que também lá está, se mantenha a operar sem grandes alterações, transferindo os terminais do mercado para a Rua do Bolhão, onde aliás a STCP já atua e, portanto, nós conseguimos responder às necessidades da STCP, passando aquelas que hoje decorrem na Alexandre Braga para bem junto para a Rua do Bolhão. No caso de Alexandre Braga, estamos a falar da ETG 55, 69 e 70, sendo que a STCP irá provisoriamente, a STCP que também faz ali términos, irá provisoriamente para a Rua do Bolhão e a V94 da Valpi também, porque tem serviço combinado com a 700. No caso do Campo 24 de Agosto, são as linhas que vêm pelo eixo de São Roque da Lameira, nomeadamente a ETG 27, 29, 33, 34, a Valpi 1, a Landim 106 e 514 e a Albano Esteves Martins 5. Nós estimamos que na ponta da manhã vamos abarcar 1.760 passageiros, 880 passageiros por hora que vão rebater para a rede da metro, em princípio. Na ponta da tarde, 2.800. 2080, desculpe. No total, por dia, estamos a falar de cerca de 9.000 passageiros, 18.000 validações. A opção de transferir as operadoras privadas para o campo 24 de agosto, como nós ouvimos e foi sugerido, e naturalmente também nós pensamos nisso, iria sobrecarregar uma zona, também ela em obra, que já não tinha capacidade hoje de absorção devido à transformação da Avenida de Fernando Magalhães, que será um paradigma de privilégio ao transporte público. A Câmara do Porto, prevendo esta situação, investiu cerca de 200 mil euros para criar as condições de rebatimento do transporte público que entra na cidade pelo eixo de São Roque da Lameira, junto ao Estádio do Dragão. Aí foram criadas condições de conforto no rebatimento, nomeadamente a instalação de abrigos, serviços de apoio ao cliente, nomeadamente os sanitários, que um assunto que está tratado também com a Metro do Porto, o reforço da sinalética, a valorização do Park and Ride,
Tantas vezes tem sido falado que é preciso potenciar Park and Ride. Nós temos ali, de facto, uma capacidade de estacionamento equivalente ao Silo Auto, 840 automóveis, portanto temos ali uma grande capacidade de Park and Ride, potenciando então a entrada rápida, segura e imediata na rede urbana da STCP e do metro. A estação do Estádio do Dragão é servida pela linha que vem de Gondomar e que se encontra neste momento abaixo da sua capacidade, acrescida de outras linhas que iniciam serviço precisamente nessa estação do Dragão, com total capacidade. Aliás, essa é uma estação, como sabem, foi construída para um determinado evento e tem uma enorme capacidade, muito diferente até de outras estações da rede. É uma estação especial. Pode, por isso, a rede de metro suportar os cerca de 9 a 10 mil passageiros que entram na cidade através dos operadores privados e que vêm, se quiserem, da parte leste, dos municípios a leste. Podem, alternativamente, os passageiros aceder à rede de metro ainda em Gondomar, nas várias estações existentes no concelho, ou integrarem a rede da STCP, que também opera em Gondomar e em Valongo. Também quanto à bilhética, queria recordar que os passageiros frequentes, possuidores de andante, não têm qualquer prejuízo com esta solução, uma vez que a intermodalidade é total. Apenas os clientes eventuais podem, caso optem por combinar transporte público-privado e STCP ou metro, ter de pagar mais. Mas isso também vai surgir com o passe único, como sabem. Se uma pessoa não quiser usar andante e quiser pagar 2 bilhetes, paga. Mas se quiser usar andante, a pessoa vem de Gondomar, sai no Dragão em condições perfeitamente adequadas, entra na estação de metro e a partir daí continua a pagar a mesma coisa, não tem que pagar mais nada. Portanto, essa ideia de que quando nós mudamos de transporte pagamos mais, não é verdade. E mais, se nós avançarmos como vamos avançar, e nós somos uns grandes entusiastas do passe metropolitano, compreenderão que isto vai se aplicar a toda a área metropolitana. Qual é a ideia do passe metropolitano? Ninguém pode imaginar que o passe metropolitano vai permitir que cada um de nós, para cada um eu quando vou a São João da Madeira, à minha quinta, que tenha um autocarro direto à porta da minha quinta. Não vou ter. O que eu vou ter é um conjunto, um modelo e uma orgânica que me vai permitir, utilizando uma rede mais densa e intermodal, fazer todos os transportes necessários para chegar de ponto a ponto, mas não tem que ser ponto a ponto sentado no mesmo assento, porque isso seria impossível. Agora, é através do mesmo tarifário. Esse é que é o conceito que se pretendeu através do passe metropolitano. Uma última nota sobre o transporte ocasional. Apesar do regulamento em vigor para o transporte turístico não incluir os chamados ocasionais, nomeadamente o transporte de turistas em autopullman, que tem em grande parte origem no terminal de cruzeiros ou no aeroporto e que ainda estacionam indiscriminadamente na cidade, para terem uma ideia, em simultâneo chegam a circular cerca de 200 destes autocarros na cidade. E a razão da não inclusão destes transportes no regulamento que então aprovamos é que a lei não o permite. A regulação de transporte, deste transporte e do transporte individual apenas pode ser feita através de medidas indutoras ou da proibição de circulação em determinadas vias. Esta questão já foi amplamente discutida em Executivo Municipal e irá ser objeto brevemente de um plano articulado com a mobilidade no centro histórico. Nós apresentaremos isso proximamente, muito proximamente, entre as próximas semanas, tendo como objetivo também reduzir a pegada turística no centro histórico e facilitar a vida para os moradores que nós queremos que tenham uma vida mais sossegada no centro histórico e no sentido de proporcionar também condições de sustentabilidade e da resolução de problemas ecológicos. Os autocarros entram pelo eixo São Roque diretamente para a envolvente. Em dias de jogo vai haver um plano especial. Em grande parte dos dias de jogo isto vai ser uma vantagem. Porque muitas das pessoas que hoje querem ir aos jogos preferem ter naturalmente estas condições, ou seja, terem uma maior possibilidade de utilizar o transporte público. O problema que se pode colocar em dias de jogo é nos jogos que decorrem a meio da semana, tipicamente os jogos Liga dos Campeões. Aí o que nós temos previsto é com a STCP, com o PSP, um modelo alternativo em que, para proteger as pessoas e proteger também o transporte, utilizar ali ao lado soluções que temos ali ao lado, nomeadamente na Alameda 25 de Abril.